Olá, mais uma vez aqui, eu sou a pastora Priscila Ângelo e vim para falar aos pais como falar com as crianças sobre o princípio da aliança. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o princípio de Deus da aliança. Uma das coisas muito importantes que nós precisamos comunicar às crianças é a respeito da aliança que Deus fez com o homem. É dizer, é enfatizar, é falar o que cremos. Nós precisamos colocar nas crianças aquilo que nós cremos, porque eles vão enfrentar outras teorias. Eles vão ouvir que o homem não foi feito por Deus, que o homem veio de outra origem, mas nós temos que primeiro ensinar o que a palavra diz a respeito disso. A palavra é clara quando ela diz que Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. E nós precisamos ensinar isso à criança, não como uma historinha, mas que ele tenha convicção, que ele leia junto com os pais dentro da palavra, para que ele entenda que Deus fez isso com amor. E que na hora que Deus criou o homem, estabeleceu o homem no jardim do Éden, ele fez uma aliança com o homem, uma aliança de relacionamento, uma aliança de estar presente na vida do homem, sempre, eternamente. Então nós precisamos ensinar que foi o homem que separou-se de Deus, que foi o homem que quebrou a aliança através do pecado. Nós precisamos dizer que Deus fez tudo, esse mundo maravilhoso. Ele fez todas as belezas e tudo que o homem precisava, Deus colocou ali no jardim. E fez apenas uma exigência para o homem, que ele não experimentasse uma das coisas que Deus pôs no jardim. É claro que nós precisamos dizer que não é uma fruta, que não é, mas o homem, ele quis saber, ele quis ser como Deus. E por isso ele quebrou a aliança. Essa vontade do inesperado, essa vontade de ser como Deus, foi isso que separou o homem de Deus. Foi isso que fez com que o homem quebrasse a aliança. Isso nós temos que ensinar a criança, porque a criança tem desejos, tem tendências, e nós precisamos já ensiná-las a refutar isso diante de Deus, a colocar diante de Deus tudo que ela é e realmente reafirmar a sua aliança com Deus continuamente. Então nós precisamos estar ensinando que é o pecado que nos tira, que faz com que quebre a aliança e o relacionamento com Deus. A aliança de Deus era uma aliança de relacionamento eterno, que não precisaria ter sido quebrada. Mas o homem quebrou através do pecado, e isso nós precisamos ensinar, que todas as vezes que pecamos, nós nos afastamos de Deus, nós quebramos a aliança e nós precisamos ensinar as crianças que isso não pode ser corriqueiro, que nós não podemos aceitar os erros, aceitar os pecados e continuar vivendo. Nós precisamos criar uma consciência de amor a Deus, de amor ao Senhor, para que quando aconteça algo, quando a criança peque, ela sinta a vontade de restabelecer o relacionamento com Deus. Que ela não deixe que Satanás possa colocar ideias, possa colocar sonhos, possa colocar enganos na vida da criança. Então nós precisamos ensiná-la a se render a Deus, a sempre voltar-se para Deus, porque lá no começo da palavra nós já aprendemos que Deus tem um Salvador. E nós precisamos colocar isso na vida da criança. Deus tem salvação para todos nós. Ele providenciou Jesus para salvar-nos. Então não tenha medo de Deus, não tenha medo de recorrer a Ele, porque o diabo coloca muitas vezes setas inflamadas na vida das crianças, dizendo que se eles erraram, eles estão fora dos caminhos do Senhor e eles não podem voltar mais. Então nós precisamos ensiná-los que toda vez que pecamos, nós precisamos voltar ao Senhor, nos arrepender, pedir perdão e voltar e restabelecer a aliança com Ele.
Em relação à aliança, nós precisamos ensinar que aliança é um acordo, é um tratado, que por muito tempo, por diversos anos, a palavra, um acordo entre pessoas era muito importante. Por quê? Sempre se acreditava que a pessoa estava dizendo a verdade. E que no mundo corrompido que nós vivemos hoje, é muito difícil de acreditar nas pessoas. Mas como cristãos, como filhos de Deus, nós precisamos colocar na vida das crianças e ensiná-las que a verdade de Cristo, que a verdade é sempre estar fazendo aquilo que ele nos ensinou a fazer. E que a verdade, que a pureza e que a santidade de Deus vale na nossa vida. Nós temos que ensiná-los que nós precisamos viver de verdade, viver na verdade. Então nós precisamos colocar limites dentro da vidinha deles, para que eles possam entender que eles não precisam recorrer à mentira, que não existe uma mentira pequena, que não existe meia verdade, que não existe omissão, que nós precisamos realmente viver em verdade, que Deus conhece aquilo que nós somos. Deus conhece o que fazemos, Deus já sabe, e nós precisamos ensinar. Filho, por que você precisa confessar os pecados ao Senhor se Ele já sabe? Você tem ideia disso? Você sabe por que o Senhor pede para confessarmos se Ele já viu o que você fez? E nós precisamos ensinar a eles que nós precisamos voltar sempre para o Senhor. Que o Senhor quer de nós um arrependimento genuíno, Ele quer de nós que nós possamos chegar a Ele com confiança, com amor, confiança no amor que Ele tem por nós e dizer, Senhor, eu errei, estou arrependido. Então o Senhor, Ele espera a nossa confissão porque Ele quer ver o nosso arrependimento. Ele realmente quer que nós nos acheguemos a Ele. Então, nós precisamos ensinar a criança, né? Muitas vezes a gente ensina as crianças pequenas, principalmente, que o coração fica sujo quando nós desobedecemos ao Senhor, quando nós pecamos, e precisamos limpar. E a única coisa que limpa o coração é o sangue de Jesus. Então, nós precisamos clamar por Ele e pedir para que o Senhor Jesus, com seu sangue, limpe o nosso coração. Então, nós precisamos começar a falar essa linguagem com a criança, a linguagem da palavra, que diz que o sangue de Jesus foi o remédio para os nossos pecados, que Ele morreu por nós, e nós precisamos dizer que a aliança que nós temos com Jesus foi comprada pelo sangue dele. Ele precisa entender que não foi barata a salvação da vidinha dele, que Jesus Cristo morreu por ele porque ele nos ama. Morreu por cada um de nós porque nos ama. E está sempre pronto a limpar o nosso coração e restabelecer a aliança. Ele sempre quer que nós nos assentemos com Ele e falemos com Ele e façamos com Ele aliança todos os dias. Que nós precisamos reafirmar o quanto nós amamos a Jesus todos os dias e reconhecer o sacrifício de Jesus na nossa vida, o quanto ele foi importante para cada um de nós. Então é importante nós ensinarmos as crianças que a cada dia nós precisamos renovar essa aliança com Cristo. Outro aspecto que nós precisamos ensinar às crianças é em relação a viver em aliança com aqueles que Deus colocou na nossa família, na família de Cristo. Deus, Ele quer um relacionamento com o homem, Ele criou o homem para ter relacionamento com Ele, e Ele disse para nós andarmos como um corpo. Ele nos fez todos diferentes, esse foi o desejo dele, nos fazer diferentes. Para quê? Para que nós possamos manifestar a glória de Deus de diferentes formas, e nós precisamos ensinar isso à criança. A palavra de Deus diz que mesmo sendo únicos, mesmo sendo diferentes, Ele nos fez um. É um mistério, né? Nós podemos dizer para as crianças, é um mistério, como tantas pessoas podem andar juntas e ser um corpo.
ser um corpo para Cristo, trabalhando juntos, vivendo em harmonia, né? Então nós precisamos ensinar que dentro de casa a casa é a nossa primeira igreja. Você, papai, você, mamãe, você é o sacerdote do lar. Você traz a glória de Deus para sua casa. Então você precisa dizer: nós precisamos viver em harmonia dentro desta casa. Nós precisamos ser amorosos uns com os outros. Nós precisamos ser benignos. Nós precisamos ser pacientes. A palavra nos ensina que para sermos um em Cristo, nós precisamos nos suportar uns aos outros em amor. Isso é difícil de comunicar, é difícil de ensinar as crianças, porque muitas vezes os irmãos, pelo desenvolvimento, pela fase de desenvolvimento que se encontram, às vezes ficam irritados uns com os outros, né? Os menores costumam provocar os maiores e nós não podemos ser injustos, nós precisamos colocar as regras para cada um, para cada idade. Não simplesmente dizer, não faça isso porque você é o maior, não tá vendo que o seu irmão é pequenininho? Nós precisamos amá-los como indivíduos. Então, mesmo que ele seja o mais velho, ele merece coisas, ele merece ser tratado como indivíduo. Falar para o pequeno, falar para o caçula, você tem que respeitar o seu irmão mais velho. Ele é meu primogênito. O Senhor me deu primeiro ele. Então, você tem que respeitá-lo. É muito ruim os pais que sempre desculpam o caçula para fazer tudo. E aí, muitas vezes, nós vemos o irmão pequeno batendo no irmão grande e, às vezes, desrespeitando. Então, nós precisamos ensinar que não, que ele deve honra, que ele é um irmão mais velho, que o Senhor Jesus, a bênção do primogênito está sobre ele. Nós precisamos colocar os princípios cristãos na vida dos pequenos, para que eles possam respeitar, para que eles possam amar, né? E colocar cada um em seu lugar. Cada um na família tem o seu lugar. O Senhor Jesus planejou que cada um tem o seu papel dentro dessa família e cabe, né, a nós que ensinamos as crianças a ensinar que o Senhor Jesus tem planos para cada um deles e dizer: vocês vão crescer e vocês precisam aprender a viver em harmonia desde já, porque vocês serão homens e mulheres que terão suas próprias famílias e eu quero ver vocês em harmonia. Eu quero ver vocês juntos, eu quero ver vocês sentados à mesa, então comecem hoje respeitando, amando, cuidando. Ensine-os a cuidar uns dos outros, né? Não tenha simplesmente porque um às vezes tem mais habilidade de fazer algumas coisas, então eu deixo o outro sem fazer algo. Não, estabeleça tarefas para eles de acordo com a idade. Todos têm que cooperar na família, porque isso é para a glória de Deus, né? Coloque que a harmonia do lar é para a glória de Deus e que ele precisa cooperar. E tudo que ele fizer, ele estará fazendo para Deus, não é só para a família, mas para o Senhor. Então nós temos que ensinar que o Senhor vê o nosso coração, que o Senhor sabe tudo aquilo que fazemos, que o Senhor, ele vê as intenções do nosso coração e por isso ele visita o coração das crianças também. Ele sabe quando alguém faz alguma coisa porque a mãe mandou e é contrariado. Então nós precisamos ensinar. O Senhor sonda os corações. Então faça isso de bom coração. Ajude o seu irmão, ajude a estudar, ajude naquilo que ele ainda não consegue fazer sozinho. E o menor, aprenda com o seu irmão. Então nós precisamos colocar harmonia dentro de casa, ensinar. E para finalizar, eu quero falar um pouquinho da história de Moisés, que estava numa grande batalha. E o Senhor permitiu que ele perdesse a batalha para que duas pessoas se erguessem para ajudá-lo, para segurar os braços dele. E colocaram lá Arão e Ur para segurar os braços de Moisés. É isso que o Senhor Jesus quer comunicar para nós, ele quer dizer para nós.
Naquela ocasião, Deus estava formando um povo que saiu de escravo no Egito e ele estava formando uma nação. E ele queria que eles entendessem que sozinhos eles não podiam, que cada um sozinho, fazendo o seu próprio caminho, eles não seriam uma nação. Que embora Deus tinha um líder separado para eles, eles precisavam se constituir, amar uns aos outros, viver juntos como um corpo, para que eles pudessem realmente receber a bênção da terra prometida. Queridos, dentro do lar, nós precisamos entender e ensinar isso, que muitas vezes os filhos precisam segurar os braços do pai, que muitas vezes nós precisamos amparar a mãe porque ela está muito atarefada e nós precisamos comunicar isso para as crianças. Nós não precisamos ser invencíveis diante deles, nós precisamos dizer que nós estamos construindo algo. Nós estamos construindo e nós estamos num projeto que Deus fez para essa família. Então nós precisamos cooperar uns com os outros, nós precisamos amar uns aos outros. O Senhor Deus chamou você para ter essa família, para ter esses filhos, para ter esse filho, essa filha para cuidar. Porque o Senhor Deus tem uma terra para você. Ele tem uma voz. Ele tem algo para que você decrete neste mundo. Ele precisa que você forme pessoas, que você realmente estabeleça no lar um lugar de adoração ao Senhor, um lugar de colocar Satanás no lugar dele, um lugar de realmente dizer da vitória de Cristo na vida da sua família e na vida deste mundo e neste mundo. Então nós precisamos, como família, como corpo, realmente colocar as coisas no lugar, estabelecer aliança com Jesus todos os dias. Não deixe nenhum dia de orar com as crianças, de orar como família e estabelecer o senhorio de Cristo e reafirmar a aliança que vocês têm com Ele. É importante que nesses momentos você possa dar a oportunidade para as crianças, dar a oportunidade a você, ao seu esposo, a confessar os pecados, a dizer, Senhor, nós precisamos de Ti, a falar realmente com o Senhor a respeito de todos os projetos, a falar com o Senhor a respeito de tudo que o Senhor precisa fazer na família, das necessidades de vocês. É necessário, queridos, ter um momento de família que ora unida. Então estabeleça isso, porque está na hora de o povo de Deus se levantar neste mundo como uma voz profética, como uma voz que estabelece Cristo, que seja a sua casa, um santuário do Senhor, onde ele possa encontrar morada, onde ele possa encontrar corações cheios de vontade, cheios de sede por Ele, cheios do amor do Senhor. Quando nós começamos a orar em família e estabelecer os projetos de Deus na vida da família, há crescimento espiritual. Você quer que seus filhos cresçam, você quer que seus filhos realmente sejam aqueles que o Senhor vai levantar neste mundo para fazer diferença? Então, realmente, alimente-os da glória de Deus. Alimente-os com o poder do Espírito Santo. Coloque as mãos sobre eles. Coloque a imposição de mãos sobre eles. Pai, mãe, não perca essa oportunidade. Coloque a mão sobre a cabeça dos seus filhos e proclamem a glória de Deus. Invoquem a glória do Senhor e chame à existência aquilo que não existe na vida dos seus filhos. Coloque sobre eles a proteção do Senhor. Queridos, o mundo não é para nós vivermos aqui. Nós não somos deste mundo. Nós seremos, em nome de Jesus, arrebatados. Mas nós precisamos ser cheios da glória de Deus. Que a nossa boca esteja cheia da palavra do Senhor. Que nossos filhos sejam realmente árvores frutíferas dentro da nossa casa. Então, não perca a oportunidade, não perca tempo. Estabeleça
realmente tempos com Deus, tempo para estabelecer a glória de Deus e a busca do Senhor dentro de casa. Estabeleça dias de jejum pela família, porque o Senhor quer se manifestar, mas Ele precisa que cada um de nós esteja pronto para receber aquilo que o Senhor tem para derramar. O Senhor tem uma terra prometida para cada família. O Senhor tem como corpo de Cristo algo, a salvação para cada um de nós. Deus tem para nós o melhor nessa terra, ainda nesse tempo. O Senhor diz que não importa o que vivemos até hoje, porque nós viveremos o melhor, nós comeremos o melhor dessa terra. Então, realmente, queira viver isso. Eu te abençoo e peço a você que realmente não deixe passar o tempo, que seja hoje o dia que você vai estabelecer um tempo para a busca do Senhor e para entender o que o Senhor tem para cada um na sua família. Eu te abençoo e oro por você, para que você não desfaleça nessa grande missão, que é trazer a glória do Senhor para o mundo, de reafirmar a aliança que vocês têm com o Senhor a cada dia, na vida da sua família, na vida dos seus filhos, na vida como corpo de Cristo e na igreja que você está. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém? Queridos, então nós terminamos mais um princípio, que é o princípio da aliança. E no próximo vídeo nós estaremos falando do último princípio, que é o princípio da soberania de Deus. Então, curta esse vídeo, compartilhe, entre nas nossas redes sociais, entre no nosso canal Peniel Alfa e passe o nosso conteúdo, porque tem sido bênção para nossas vidas. Eu te abençoo em nome de Jesus e até o próximo vídeo.